nesse vídeo agora a gente vai explorar uma ferramenta de mover a peça e também de como copiar e colar. Então, lembrando que arrastar para a esquerda é diferente de arrastar para a direita, ou seja, arrastar para a esquerda, qualquer segmento que estiver cruzando ou internamente essa linha pontilhada ou cruzando as bordas da linha pontilhada vão ser selecionados. Na direita, só os que estiverem inteiramente contidos serão selecionados. Então, dessa forma, eu recomendo sempre que vocês querem selecionar tudo, selecionar arrastando para a esquerda. É indiferente caso o objeto seja grande, seja pequeno, comparado com o retângulo, mas é um costume que eu acho que vale a pena frisar. Então, uma vez selecionado o objeto, se eu vier aqui e clicar em mover, eu posso agora, clicando em qualquer lugar da tela, ele vai mover aquele objeto em relação a esse ponto que eu cliquei, ou seja, para um lado para o outro. E nota que começa a ter algumas vezes que ele trava em alguns lugares, e o que isso quer dizer, eu vou explorar ao longo dessa aula. Então, eu não recomendo você clicar em qualquer lugar. O bom agora dessa seleção mover é você selecionar alguma região do objeto que você quer mover, isso vai facilitar em referência. Por exemplo, se eu quiser colocar esse canto exatamente na origem, eu seleciono exatamente neste ponto. Quando eu encostar na origem, ele vai grudar o meu objeto. E agora sim meu cubo está inteiramente posicionado onde esse canto é a origem. Se eu quisesse colocar esse ponto na origem, ou esse ponto, está vendo que eu consegui descer, subir e andar no plano de uma forma um pouco mais fácil. Então eu vou voltar com esse ponto para a origem. Nota que ao mexer, ele está mexendo no plano lá embaixo, mas eu consigo então agora, com mais facilidade, voltar ele para a origem. Então com isso a gente começa a mover as peças. Antes de continuar a explorar esse movimento, eu posso também explorar como copiar um objeto. Claro que Ctrl+C, Ctrl+V vai funcionar, se eu fizer isso. Eu coloco o objeto. Só que eu não recomendo usar Ctrl+C, Ctrl+V para isso. Apertei ESC para cancelar o movimento. O que eu vou fazer é, ao selecionar o objeto, lembrando mais uma vez que clica o mouse e solta, não clique e segure. Ao selecionar o objeto, ele está se movendo. Se eu apertar a tecla Ctrl, agora eu faço uma cópia do objeto. Então, nota que eu faço uma cópia a partir do ponto que eu selecionei. Então, isso vai me ajudar, por exemplo, se eu quero colocar um objeto em cima do outro exatamente igual, se eu selecionar nesse ponto, é só subir. Ou se eu quero colocar um exatamente na quina do outro, ou na parte de baixo, um do lado do outro, então, ou na diagonal, ou um do lado do outro, eu consigo agora com mais facilidade fazer esse tipo de movimento. Então, ao clicar de novo, eu terminei de fazer minha cópia. Eu quero agora copiar esse objeto, mas eu quero copiar a partir desse ponto. Então, mais uma vez, cliquei, quando eu estiver movendo e apertar Ctrl, nota que agora eu selecionei a partir de um ponto central desse objeto. Além disso, agora, e se eu quiser mover apenas em um dos eixos, ou no eixo vermelho, ou no eixo verde, ou no eixo azul, você vê que ele de vez em quando trava e a cor mudou para verde. De vez em quando ele trava, a cor mudou para vermelho. E no azul está difícil, eu não estou conseguindo com o meu mouse posicionar ele no... Agora ficou no azul. Só que não é bom ficar sujeito ao programa decidir pela gente que a gente quer. Então, por exemplo, se eu apertar a tecla no teclado, a seta para cima, agora ele está preso e só vai se movimentar no eixo azul, ou seja, o eixo vertical. Se eu quero movimentar no plano, se eu apertar para a esquerda, ele se movimenta no eixo verde. Se eu apertar para a direita, ele se movimenta no eixo vermelho. Então, com isso, agora eu travo, eu fixo algum dos eixos, e isso vai facilitar caso eu queira simplesmente mover em um dos eixos. E, por exemplo, eu quero que esse objeto que eu estou copiando fique naquele ponto que eu selecionei exatamente alinhado com esse ponto aqui. Ou com esse, ou com esse, ou com esse. Isso vai facilitar quando a gente tem alguns objetos em cima do meu desenho e eu quero posicionar eles um relativo ao outro. Mesma coisa para a esquerda, quando eu apertei a tecla para a esquerda ou para a direita, eu posso mover esse objeto. Então, lembrando, para mover é esse botão, é essa opção da ferramenta, ou uma tecla de atalho, a tecla M. Lembrando que espaço volta para a seta, se eu apertar a tecla M, eu vou mover. E aí, se eu clicar em mover antes de selecionar o objeto, eu posso mover simplesmente só
aresta do meu cubo, que é estranho, a gente pode começar a deformar objetos, o que é bom também, dependendo do que você quiser fazer, mas caso eu queira cancelar, aperta a tecla ESC, ele volta. Eu quero mover esse ponto do meu cubo. Então, nota que a gente consegue fazer agora objetos que podem dar até alguns defeitos, depois a gente explora esses defeitos nos objetos, mas agora a gente pode, então, deformar objetos da forma que eu tiver interesse. Não gostei, vou dar Ctrl Z. Então, lembrando, mover ou a tecla M ou aqui do lado, a recomendação sempre é selecionar o objeto que você quer mover e depois mover ele, e as teclas vão te dar as direções que você pode mover ele com mais facilidade, caso você queira travar ele em algum dos eixos.